Comentando a lição de sexta-feira, 12 de julho de 2024. Resumo e aplicação espiritual. Vamos fazer o resumo do estudo desta semana e fazer as aplicações necessárias para a nossa vida cristã. Talvez não tenhamos a mesma visão que o evangelista Marcos teve ao escrever a vida de Jesus, mas, pela fé, podemos imaginar como foi pelo menos um dia no ministério do Mestre. O primeiro ponto a considerar refere-se ao chamado que Jesus fez aos 4 primeiros discípulos, André, Simão, Tiago e João. Todos eles pescadores que tiveram uma reação até louvável de deixar tudo para trás e seguir adiante com Jesus, que, pelo chamado, prometia algo melhor para a vida deles ao dizer: "Vinde após mim e eu vos tornarei pescadores de gente." Mateus, capítulo 4, versículo 19. Essa reação é exigida de nosso coração também quando recebemos o chamado do Mestre para o seu trabalho de evangelização neste mundo. Um pastor, pregando sobre ser um discípulo que responde ao chamado do Mestre e deixa tudo, declarou o seguinte: se o seu coração está mais apegado a alguma coisa do que a Jesus, então não é digno de segui-lo. O escritor do Evangelho de Marcos narrou a experiência inesquecível de Jesus na sinagoga, ensinando com autoridade e expulsando um demônio que fez questão de declarar diante de todos quem era Jesus. Ele o repreendeu e transformou a vida daquele pobre homem, que todos admiraram a mudança nele ocorrida com a libertação espiritual feita por Cristo. Jesus tem nos ajudado de muitas formas, e ao nos libertar da vida sem Deus que antes levávamos, podemos dizer que também foi uma libertação. Pensemos então em quantas pessoas já poderiam ter sido libertas se nós trabalhássemos hoje com o olhar de Jesus nos seres humanos. Depois de ter estado na sinagoga, Jesus foi na casa de Pedro e curou a sogra que estava com febre. E assim que ficou boa, já começou a servi-los. Uma poderosa lição para quem é abençoado por Deus de alguma forma. Devemos estar prontos para servir à causa do Mestre ou ao nosso próximo. Isso foi mostrado por Jesus ao atender os moradores de Cafarnaum, curando os seus enfermos e depois indo orar a Deus, buscando poder para sua missão. Esse era o segredo da vida de Jesus, estar conectado com a fonte de todo o poder, o Pai Eterno. Sua vida foi de oração e ele se dedicou a isso para atender a humanidade sofredora. Em um museu na Inglaterra, há um interessante quadro que mostra um nobre na antessala do trono, aguardando a vez de ser recebido pelo rei. Um pastor, ao ver esse quadro, ficou intrigado e escreveu as seguintes palavras em seu diário: "O Senhor, nosso Deus, o Rei dos Reis, nos recebe em audiência a qualquer momento do dia e nos abençoa." Jesus sabia disso e fez da oração a sua reserva de poder para enfrentar tudo em seu ministério. Finalmente, aprendemos que Jesus atendia a todas as pessoas, inclusive os rejeitados, como fez quando curou o leproso. Seu terno coração não excluía ninguém e nos ensina a sermos amáveis com todos, porque deu a vida pelos bons e também pelos maus deste mundo. Que possamos ter assimilado essas lições tão preciosas que estudamos durante toda esta semana, que nos tornarão melhores discípulos. Que possamos atender com prontidão o chamado divino para cooperarmos na obra de salvação de muitos. O Senhor é a porção da minha herança e sustenta a minha sorte. Salmo 16, verso 5. Que Deus nos abençoe.